Boa tarde. Estamos hoje para a nossa nona edição das Conversas de Direito Administrativo e hoje a nona edição vai ser sobre organização administrativa. Como a gente já falou outras vezes, a gente está mais ou menos seguindo, ou procurando mais ou menos seguir nas terças-feiras o que seria o programa de Direito Administrativo 1, que é a disciplina que tanto eu como o Zé e o André estamos dando na graduação para os nossos alunos da UERJ. Então, a gente está tentando abordar temas que, se a gente não tivesse parado, a gente estaria vendo em sala de aula com os nossos alunos e que, claro, a gente vai ver quando o semestre se reiniciar, mas já ficam os nossos alunos com algum conteúdo para a gente poder discutir quando a gente voltar. E nas quintas-feiras a gente está tratando sempre de um tema de direito administrativo com uma pegada da atualidade. Então, na próxima quinta, a gente vou comunicar, mas a nossa ideia é conversar sobre contratos administrativos em tempos de coronavírus, né? Enfim, então hoje a nossa conversa é sobre organização administrativa. Oi, gente, todo mundo que já está aí. Eu vou pausado, não. Vamos torcer para que essa rede esteja funcionando bem. Eu vou chamar o professor André Cirino e a gente vai começar a discutir, olhar a organização administrativa brasileira e algumas das questões jurídicas. Não dá para tratar de tudo, são muitos temas, mas a gente vai tentar discutir, conversar algumas questões sobre organização administrativa que importam. Na verdade, o tema da organização administrativa permanente. As questões da gestão e da organização do Estado brasileiro se põem permanentemente. Hoje mesmo, oi, Andréa. Hoje mesmo a gente viu no noticiário a notícia de que o governador do Estado encaminhou um projeto para a LERJ. Teoricamente, não li o projeto, André deve ter lido, né? Para mexer, privatizar, enfim. Algumas entidades da administração pública indireta, da administração estadual. Então, assim, esse é um tema permanente. Quer dizer, todo gestor público está ligado em como se desenha a sua máquina. Então, assim, eu tenho muitos pensamentos sobre a máquina pública. Ela é muito mais complexa hoje do que ela já foi no passado. A gente hoje tem uma máquina com nível de complexidade que eu acho inevitável. Tá? Olhando assim, administrar é hoje mais complexo, o número de matérias com os quais os estados, lato sensu, precisam lidar um número de matérias muito grande e ele precisa de corpos especializados para lidar com isso. Então, não tem muito jeito. A máquina pública, a gestão pública é uma coisa hoje mais complexa e, portanto, a gente tem uma organização administrativa mais complexa, mais horizontal, né? A administração direta, ela permite uma certa horizontalização. E aí a gente tem, por exemplo, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho mais para frente, que são os conflitos interadministrativos, que é a consequência dessa organização. Enfim, André, o que você tem aí de questão sobre a organização administrativa que você queria falar para a gente discutir hoje? As coisas que eu anotei aqui, Patrícia. Boa tarde, gente. Tudo bem? Gostei da figurinha que você fez aí com a foto do Tiradentes, com a bandeira de Minas Gerais. Eu sou mineiro, então fico orgulhoso. Nação mineira. O tema da organização administrativa é um tema esquisito, né? Tem semestre que eu leciono o tema rápido, tem semestre que ele demora mais aulas, porque se você quiser, você vai ampliando o leque de questões que foram sendo inseridas e mal arrumadas, é uma bagunça, né? Enfim, o tema do ponto de vista pedagógico é muito desarrumado, né? E assim, a gente vive em dois níveis de bagunça, né? O primeiro nível de bagunça é a questão federativa, né? A meu ver, dois níveis macro de bagunça. O primeiro nível de bagunça é a questão federativa, né? A organização administrativa na nossa realidade ela começa na federação e como que os três
entes se organizam, né? Enfim, a União, os estados, Distrito Federal e os municípios. E cada um com as suas competências essas que estão cada dia ficando menos claras, né? A gente tem essas decisões recentes do caso da Covid, né? Que mostram como é confuso isso ainda na jurisprudência do Supremo. Congelou, não sei se vocês estão me ouvindo. Tô te ouvindo, bem. Tá. E essa confusão federativa, ela ainda tem um elemento que eu tenho estudado bastante por razões profissionais, que são as regiões metropolitanas, né, que acabam sendo um outro nível de federação, um outro nível de entidade federativa, embora o Supremo não tenha dito isso explicitamente, né, mas é um bicho diferente que não cabe na nossa teoria, mas que está travando demais aqui. Eu não sei se a minha conexão está ruim. Estão me ouvindo? Sei. Organização administrativa. O pessoal que entrou agora aí, a gente está falando de organização administrativa hoje. Você está me ouvindo, Patrícia? Muito bem. Você está travada para mim. Eu vou ver se eu vou mexer aqui um pouquinho na minha conexão, que aqui está com uma coisinha bem, bem baixa. Espera aí. Vamos lá. O pessoal está dizendo que vídeo e áudio normal. Vocês estão me ouvindo bem? André? Opa. André, eu acho que é com você o problema aí. Zé, você está por aí para te chamar enquanto o André vê o problema de conexão dele? Vamos lá. Está voltando o André aqui. Vamos lá, agora travou. E aí, enfim, o André está falando dessa questão federativa, voltou. A gente estava. Oi, vamos lá. Então, tá melhor. Vamos ver. Tá bem? Tá ouvindo bem? Estou bem, agora está bem. Mudei um pouquinho. Então, tá bom. Eu estava dizendo que tem uma confusão do nível federativo, né? De competências que cada vez ficam menos claras, que não são claras. A gente não tem tanta certeza quanto a essa organização de competências. Vide aí a pandemia, as medidas que estão sendo tomadas e a forma como o Supremo está lidando com isso. Essa questão, para mim, ela ficou mais complexa ainda diante da criação das regiões metropolitanas, né? Eu acho que esse é um tema ainda que precisa de uma arrumação boa. O Supremo, naquele precedente importante em que julgou a constitucionalidade da lei que criou a lei complementar 114 aqui do Estado do Rio, que era a lei antiga do Estado do Rio de Janeiro, a lei complementar que criava a região metropolitana, e o Supremo disse que ela era inconstitucional porque ela transferia poderes demais para o Estado, né? E que deveria, na verdade, haver uma partilha de competências com os municípios, né? E boa parte das dificuldades por que passa a prestação de serviço público hoje no Estado, em termos de saneamento, tem a ver com isso, né? Por conta dessa confusão que o Supremo criou e essa solução de quem presta o serviço público, né? Mas essa confusão da organização administrativa, então, tem o nível federal e tem a confusão do Decreto-Lei 200, né? Que já tem mais de 50 anos, e ainda o nosso estatuto estabelece quais são... E André? Oi? Não, tinha travado. Não, vai lá. As confusões, a dificuldade da gente conviver com uma lei, um estatuto tão antigo,
né, que define quais são as figuras da administração pública, né, tem uma série de comandos de eficiência administrativa, isso é pouco lembrado, né, o artigo 79, artigo 94 do Decreto-Lei 200, determinam metas e organização, enfim, preocupação com o resultado e uma preocupação que parece que quando a gente fala em eficiência administrativa, a gente esquece que isso já havia essa preocupação lá atrás, né? Mas, além disso, um decreto-lei que se mostra insuficiente por conta das constantes fugas que são feitas dele, né? E aí a gente pode pensar no avanço do terceiro setor e no incremento de parcerias da administração pública, que se voltam, na verdade, do ponto de vista institucional, estratégico, a fugir, né, dessa categorização desse aparato burocrático, né? Eu acho que a gente vive hoje esse processo de esvaziamento da organização administrativa, né? Eu também acho, sim. Acho que você tem uma razão no que você diz de esvaziamento do Decreto-Lei 200. Estou de pleno acordo. Eu acho que 13.303 sobrou pouco, né? Acho que a gente tem uma discussão mal posta quanto às fundações públicas. Eu acho que as fundações públicas são mal resolvidas pela normatividade. A gente tem um problema de fundações, aquela história de fundações públicas de direito público, fundações públicas de direito privado, e aí a gente publicizou todas as fundações públicas com a criação do regime jurídico único, mas publicizou de forma um pouco canhestra, então viram fundações autárquicas, autarquias fundacionais. Então, realmente, assim, a gente tem as estatais que foram embora do Decreto-Lei 200, foram embora em boa hora, foram buscar o seu próprio caminho, mas com as questões que lhes são próprias. As Sim. fundações que são mal resolvidas, as autarquias acho que são as que me parecem as mais redondinhas. Eu acho o regime jurídico das autarquias bem resolvido. Eu tenho simpatia pelas autarquias, digamos assim. Acho que a ideia é boa, elas são bem concebidas. Acho que a gente tem, na prática, uma autonomia de menos, né? Agora, o que eu queria dizer? Acho que a percepção do terceiro setor é perfeita, mas eu ando refletindo muito sobre o terceiro setor e eu não acho que ele seja só uma fuga. A gente pode olhar ele com essa ótica. Na prática, a prática mostra que, a maioria das vezes em que a administração apela ao terceiro setor, ela apela para fugir do regime público, ela apela com mais intenções, mas, por outro lado, tem uma boa intenção. Eu hoje estava assistindo, eu estava lendo no jornal, vou chamar o Zé já, eu estava lendo no jornal uma reportagem, uma entrevista com um médico intensivista, chefe de uma terapia intensiva de um hospital municipal, eu acho que era um hospital municipal, e ele já foi chefe de outras terapias intensivas de outros hospitais. Um cara novo, mais novo que eu, né? Não sei se mais novo que você, mas enfim, talvez regule a sua idade. E aí eu fiquei pensando, esse médico provavelmente não é um servidor público, ele provavelmente é contratado de uma OS que faz a gestão deste hospital. E se vocês não se perguntaram como a prefeitura, o Estado ou todos os entes federativos que vão contratar médicos agora. Vão contratar via terceiro setor, né? Não tem outra contratação. A carreira pública de saúde praticamente desapareceu. Ela existe hoje nas universidades públicas. Ela não existe praticamente mais na rede pública. Por várias razões, algumas boas, outras não, mas esse é um setor que praticamente foi integralmente transferido ao terceiro setor e aqui no Estado por uma fundação pública de direito privado, talvez a única que a gente tenha no Estado, que é a Fundação Estadual de Saúde. Então, essa é uma questão interessante do contexto em que a gente olha para a organização administrativa e a gente vê o terceiro setor, talvez ele seja inevitável. Talvez que a gente tenha que cuidar de moralizar, de organizar e moralizar. E para eu passar a palavra para o Zé, é uma outra questão que eu também tenho refletido muito sobre a Caixa Econômica nesses dias. A Caixa está em alta, né? A Caixa
para quem não sabe, é uma empresa pública federal. A Caixa não é uma sociedade de economia mista, ao contrário do Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, inclusive com ações em bolsa. A Caixa não. A Caixa é uma empresa pública de capital exclusivamente da União. E olha como a União instrumentaliza a Caixa, como existe uma proximidade entre a Caixa e as políticas públicas. A Caixa ela é realmente um ente curioso. Eu acho que a gente tem alguns cases federais para discutir interessantes. Caixa, Correio, né? Então, assim, a gente tem o terceiro setor, né? Então, são questões interessantes da organização administrativa que põem reflexões, né? Assim, eu quando vejo a notícia falando da Caixa, que a Caixa está pagando, que a Caixa... Isso não passa na minha cabeça assim, eu estou assistindo sem pensar, eu penso logo, Caixa, empresa pública, relação do controlador com o controlado, tutela, enfim. Eu olho para essa relação a partir da perspectiva jurídica, e que é legal, tá? Enfim, não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, para a gente poder ouvir o Zé. Cortou no final aqui, Patrícia. Só uma observação, eu acho que a gente tem... Fuga é uma palavra que tem um tom pejorativo, né? Mas, assim, por vezes são estratégias, assim, são as ferramentas de que dispõe o gestor, né? Ele usa a Caixa porque ele quer regular financiamento habitacional. Então, vai lá, manda a Caixa. Caixa, reduz aí os juros. No dia seguinte, todos os bancos vão reduzir também. Enfim, no terceiro setor, no âmbito de saúde, é brutal, né? Eu lembro, eu vi esses números uma vez do Paulo Modesto, que é um grande estudioso, né? O professor Paulo Modesto, da Bahia, muito generoso, querido. André travou para mim, travou só para mim, gente. Para todo mundo, então. Eu vou chamar o Zé. Zé, vamos ver se eu consigo botar você aqui. Por acaso falei com o professor Paulo Modesto ontem, né? Vamos ver se a gente consegue, de repente, botar o Paulo aqui outro dia para conversar com a gente também. Um professor da Universidade Federal da Bahia, muito querido por todos, né? Vamos ver. Zé, cadê você, Zé? Vamos ver se a gente consegue entrar aqui com você. Então, essa discussão, o João perguntou, em vez do OS-OCIP, não era melhor botar concessão em PPP? Em alguns casos, não tenho dúvida, o João, que em alguns casos, eu estou respondendo a pergunta do João, eu acho que uma concessão bem feita, ela poderia, sim, suprir muito bem uma OS canhestra. O problema é que concessão também não é fácil. Contrato de concessão é um contrato complexo, é um contrato difícil, é uma relação... mas eu acho que uma concessão bem feita, sim, poderia substituir. Por outro lado, você delegar determinados serviços sociais via concessão também pode gerar algum tipo de questionamento, né? Então, não tem saída fácil na delegação de atividades públicas para iniciativa privada. Todas as que eu assisto, acompanho, etc., são problemáticas em alguma medida. São relações tensas, e eu já li um diagnóstico para isso, que me pareceu um diagnóstico que eu acho bom, que é muito difícil você transformar um particular buscando um lucro num eficiente realizador do interesse público. É muito difícil, não é impossível. Só que, em princípio, são pessoas, são relações em que cada um está buscando uma coisa que nem sempre é coincidente. Então, eu acho que boa parte dos problemas que a gente tem nessa relação de delegação vem da dificuldade de você fazer com que partes que querem coisas distintas comunguem para a mesma realização do mesmo fim. Enfim, vou deixar o Zé falar, e já falei muito, né? Deixa o Zé falar com vocês o que ele acha da Organização Administrativa Brasileira, quais são as questões que para ele lhe incomodam, como é que ele enxerga esse processo. Vamos lá, Zé. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou me pautar pelo que falou o André e vocês, o que vocês estão conversando.
Vou falar então em cima do que vocês falaram. A questão de conflito de competência é uma questão que nunca vai ser resolvida, porque a questão dos conflitos de competência, antes de tudo, é uma discussão sobre descrição de atividade. E atividades podem ser descritas muitas vezes de duas ou mais formas diferentes. Então, às vezes, não existe o certo, existe apenas quem decide por último, que frequentemente é o Supremo. Então, você tem, por exemplo, vou dar um exemplo, atividade de regular horário de funcionamento de agência bancária. O STJ entendia de um jeito, é competência do município ou é competência federal? Agência bancária, estabelecimento bancário é, ao mesmo tempo, um estabelecimento numa cidade, que atrai a competência do município, e, ao mesmo tempo, é um elo dentro de um sistema nacional de compensação e tal, então atrai competência federal. Tá certo, tá errado? Não tem certo, não está errado. Tem quem diga por último que é o próprio Supremo, o STJ muda toda hora de entendimento. Então, eu acho que a melhor solução para conflitos de competência, ou você estabelece normas muito taxativas, o que não é uma solução boa, um modelo de regras, é uma solução subótima, porque deixa um monte de coisa fora, ou você estabelece competências muito fluidas e diz que, por exemplo, você obriga os estados e os municípios e a União a negociar, caso a caso, uma solução meio italiana, assim. Tudo é convênio, muita coisa tem que ir para convênio, você obriga as partes a fazerem um esforço sincero para combinar quais serão as competências para aquela atuação naquele caso. Nosso modelo é um pouco assim, tem umas competências residuais, tem umas competências meio genéricas. Eu acho que não é o pior dos mundos. Tem um custo, mas eu não acho que seja o fim do mundo, porque não existe solução para competência. Ou você estabelece que é só competência taxativa, e existem limites à linguagem do direito. O Weissmann fala isso, o Wittgenstein, enfim, professor dele, o Hart fala isso. Então não adianta, não adianta. Você vai deixar a coisa fora e é melhor que as partes combinem. Em relação à região metropolitana, acho um tema muito interessante. Acho que é um assunto que está realmente pouquíssimo explorado, né? Um assunto que está sendo desenvolvido, as pessoas estão estabelecendo limites, parâmetros, estão experimentando o que serão essas regiões metropolitanas, né? Eu acho que o maior experimento organizacional da administração brasileira hoje, no dia de hoje, não é nenhuma autarquia, não é nenhuma fundação, não é nenhuma estatal, chama-se Consórcio de Desenvolvimento Interestadual do Nordeste. Esse é um experimento um experimentalismo institucional da administração pública na veia. E tem um elemento muito interessante nesse consórcio Nordeste, que em regra, quando você cria entidade de administração indireta, você cria por duas razões. A primeira e mais evidente é a especialização de função e eficiência. Mas existe o segundo elemento, que é a autonomia, que é um certo elemento, é uma certa contraforça em relação à administração central. Porque se fosse só especialização de função, você poderia criar uma superintendência dentro de um ministério, alguma coisa assim. Você teria especialização de função, mas você não teria esse dado da autonomia. Então você quer especializar a eficiência, mas você quer criar, em alguma medida, um certo contrapoder, um certo centro de competência que tem uma força. Para ter eficiência, ele tem que ter um certo grau de destacamento em relação à administração central. E eu acho que o consórcio Nordeste, esse consórcio, tem do Centro-Oeste também, mas vamos falar do Nordeste, é uma contraforça ao poder federal. São estados pobres, estados esquecidos, que se uniram, que estão com força para entrar nas licitações, para conseguir respirador, para não sei o quê. Então, de alguma forma, até tem um peso político esse consórcio. Então, eu acho que a experiência mais interessante que a gente está vivendo hoje, em termos de administração pública, de desenho de administração pública, é um consórcio entre estados. Então, é um elemento federativo, ao mesmo tempo é um desenho de administração pública interestadual. Isso joga um pouco para a região metropolitana, embora a escala seja menor, né? Em relação ao Decreto-Lei 200, eu anotei algumas coisas aqui. Eu acho sim. Eu acho que o Decreto-Lei 200 ele é simultaneamente muito moderno, contemporâneo e, ao mesmo tempo, ele é defasado em aspectos pontuais. Então, de fato, óbvio, ele é um decreto de 67. Então, tem soluções específicas que são datadas. Ele fala de coisas que já foram revogadas ou abrogadas
pela lei das estatais, embora formalmente não tenha sido, as definições ainda continuam valendo, né? Você tem coisas que foram ficando para trás e tal. Mas a gente não pode se esquecer que a Decreto-Lei 267 é uma obra do Castelo Branco, que era um momento de tecnoburocracia militar. Então, ele é cheio de elementos de eficiência, de análise de custo, de racionalidade burocrática. Ele é um decreto-lei weberiano. Tem dispositivos nele que não fariam muito feio se fossem lidos hoje. Eu destaco alguns. Eu abri aqui atrás o Decreto-Lei 200. Primeiro, ele fala 3 ou 4 vezes da palavra custos. Ele fala 3 vezes da palavra eficiência. Artigo 95. Olha só que interessante. Olha o que o Decreto-Lei de 67 fala. Artigo 95. Vamos lá. Negócio aqui. Artigo 95. O Poder Executivo promoverá as medidas necessárias à verificação da produtividade do pessoal, visando a colocar em níveis de competição com a atividade privada ou evitar custos injustificáveis de operação, podendo adotar soluções adequadas, inclusive eliminação de exigências de pessoal superiores às indicadas pelos critérios de produtividade e rentabilidade. Ele está falando de pessoal, ele está falando de rentabilidade. Artigo 116, inciso 1. Ao DASP, claro, o DASP morreu, mas olha só, 116.1. Cuidar dos assuntos referentes ao pessoal da União, adotando medidas visando a seu aprimoramento e maior eficiência. 26, inciso 3, lá em cima. 26. No que se refere à administração indireta, a supervisão visará assegurar, essencialmente, inciso 3, a eficiência administrativa. Artigo 14. O artigo 14 fala o seguinte: o trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de processos e supressão de controles que se evidenciarem como puramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco. Ou seja, ele está propugnando uma análise de custo-benefício em relação ao controle administrativo e ao trabalho administrativo. Então, uma regra geral de simplificação administrativa. Eu estava citando o livro do Rafael Daut, que ele generosamente me deu recentemente. Está aqui, ó, no Decreto-Lei 200. Então, assim, o Decreto-Lei 200 é uma expressão de eficiência tecnoburocrática, de racionalização, que é um ideal tipicamente positivista, weberiano militar. E, assim, algumas soluções do Decreto-Lei 200, é óbvio, estão ultrapassadas, mas eu diria que a inspiração geral é bastante atual, é contemporânea, né? Então, eu acho que o Decreto-Lei 200, ao contrário da Lei 8666, é um zumbi bastante vivo, assim. Eu não sei se é um zumbi, qual seria a analogia que eu faria? É um guerreiro imortal, não tanto um zumbi. Para ficar na mesma temática de ficção científica. Agora, eu acho que a grande questão disso tudo que a gente está falando, para dar um fecho, posso falar um pouco sobre a OS também, mas para dar um fecho nisso, é o seguinte: eu acho que a nossa experiência de organização administrativa, isso o Toshio Mukai fala isso num livro dele, não é uma experiência que tenha vindo da norma para a realidade, é uma experiência ontologicamente empírica, do tipo, surgiu uma necessidade, precisamos criar alguma coisa. O que a gente cria? Vamos criar uma estatal? Vamos criar uma fundação que faz outro negócio? E aí surge uma oportunidade. Essa estatal está fazendo isso, mas vamos fazer assim outra coisa? Vamos criar uma fundação? Vamos criar uma OS? Vamos criar não sei o quê? Então, assim, a administração pública brasileira é uma grande confusão porque ela é um aglomerado de experimentos e de experiências, assim. Ele é um baú de coisas que vão sendo juntadas. E você tem lá um Decreto-Lei 200, você tem uma teoria que diz assim, tem administração direta e indireta. Só que você tem uma realidade que não se amolda em nada isso, assim. É uma experiência radicalmente empírica, né? É muito mais empirismo do que norma ou do que modelo. E depois vem uma norma que tenta resolver mais ou menos as coisas e vai ser furada por uma série de exceções ao mesmo tempo. Então, de alguma forma, a experiência institucional da administração brasileira é fuga, é escape, é estratégia, como diz o André, mas ela é uma fotografia. Ela é uma fotografia bastante dinâmica do que está acontecendo ali. E nesse campo do direito administrativo, a gente vê como que esses modelos eles se dissociam um pouco da realidade. Ela necessariamente é uma coisa meio engessada, e a realidade é muito mais dinâmica, né? E o exemplo da OS é isso, né? Quer dizer, você tinha uma experiência de fazer concurso público para médico pagando relativamente pouco e você tem estabilidade.
O mercado de médicos é um mercado em que você tem uma demanda em que assim, o médico ele é o dono do mercado. Então ele não precisa receber pouco e se submeter à estabilidade. Então ele ganha muito mais na OS e não tem estabilidade, embora ele trabalhe. Sim, existem lá os controles de frequência. Eu orientei um rapaz na Veiga de Almeida, um tempo atrás, que publicou um livro sobre essa questão das OS no terceiro setor. Ele faz um levantamento em relação à remuneração dos médicos concursados, servidores estatutários e dos médicos de OS. É uma coisa brutal, assim. Se você joga para município, é brutal. Você paga, sei lá, R$1.000 ou R$2.000 e você paga 13 mil para o médico. Assim. O que é mais racional é ir para o OS. O cara não faz concurso. E tem casos, Patrícia, em que você faz o concurso e não aparece médico. Ou aparece um ou outro, os caras não ficam 1 ano, 2 anos, já todo mundo foi embora. Então, assim, tem que pensar a questão da remuneração, eu acho, questão da estabilidade, fazer um controle mais eficiente. Não é para dizer que essas OS, em termos de controle de eficiência, pelo que esse meu orientando me trouxe, ele diz assim, os caras são demitidos, os médicos que faltam, que não sei o quê, polegar do dedinho lá de silicone, não sei o quê, nego demite o tempo inteiro. Talvez de forma mais eficiente que a administração faria, enfim. Agora, tem muita corrupção? Tem coisas complicadas? Tem. Essas OS não são nenhuma flor que se cheire, né? A gente sabe muito bem disso. Mas elas são uma solução imperfeita para um problema que existe, assim. Elas também são uma gambiarra, né? A administração brasileira é um monte de gambiarra. E você cria lá uma lei, que tem uma lei que diz assim, vou regular as gambiarras. Sabe quando você coloca um monte de tomada, um monte de coisa, e aí começa a passar a luz, você fica rezando para aquilo não virar um incêndio? A administração brasileira é isso. É um monte de gambiarra, um monte de coisa, você quer ligar a luz, você precisa de, sei lá, batedeira funcionando, você vai enfiando ali. Até aquela coisa dar certo. Uma hora aquilo vai pegar fogo, né? Enfim. Aí você refaz a sua instalação elétrica, mas mesmo assim as gambiarras vão continuar existindo, né? É um problema de desenho da rede elétrica e não tanto de você... Enfim, você precisa da luz, né? Enfim, é uma analogia meio interessante, meio curiosa aí, mas... Vamos lá! O Zé acabou de chamar toda a administração pública brasileira de uma gambiarra. Eu estou tirando a sua razão, assim, né? No sentido mais para o nosso papel, né? Eu acho, assim, na parte que me toca, assim, é tentar fazer um esforço. Eu sei que não dá muito certo, eu sei que... Mas a gente tem um papel, um esforço de tentar organizar essa confusão. E aí, realmente, assim, esse esforço... Uma coisa que o André falou logo no início, quando a gente vai dar organização administrativa na graduação, você tem vários caminhos a tomar nas aulas, né? Um caminho, que é um caminho de qualquer manual... É um capítulo chatérrimo dos manuais, né? Extremamente organizacional, burocrático, poucas coisas. Travou, Patrícia. Talvez. Oi? Talvez. Você está me ouvindo, Zé? Está me ouvindo? Tô. Talvez poucos. Olha que o direito administrativo tem uma tendência à burocracia inerente, né? Então ele é todo esquematizado, conceitual, um manual, em geral, muito chato. Eu tenho muita solidariedade com vocês, meus alunos. Os manuais são chatos. Eu costumo dizer para os meus alunos que é um chato inevitável, né? Tem uma inevitabilidade ali, porque aquela sistematização precisa ser apreendida, né? Se você não apreende a sistematização, você não consegue refletir criticamente sobre ela. Então, é um pouco inevitável, mas vocês têm toda a minha solidariedade quanto à chatice do manual. E dentro da chatice do manual de direito administrativo, um dos capítulos de longe mais chatos é a organização administrativa. Talvez só rivalize com o servidor público. São os dois, assim, que ali fazem um rally para descobrir quais são os capítulos mais chatos do programa. São os dois. E a organização administrativa é muito esquematizada, muito burocrática. E uma coisa que o Zé falou, e que eu acho que a realidade, ela trai essa esquematização, porque, no fim, a vida real da administração não lida com essa organização com nenhum critério cientificista, né? Os gestores vão fazendo as cambulhadas,
né? Tá aí a ideia de gambiarra do Zé. Mas assim, por trás dessa prática meio caótica, às vezes, né? Eu tô aqui na minha mesa com um processo que envolve uma estatal do Estado em liquidação, né? Uma liquidação que dura, sei lá, 30 anos ou mais. É um troço totalmente disfuncional. Uma estatal que não devia ter existido lá atrás, que era uma realidade de um período lá atrás, né? E que não devia ter existido e está aí. É que nem uma alma penada. As estatais do Estado em liquidação são almas penadas, né? Não resistem em ser enterradas, resistem em ter o descanso dos justos e ficam enchendo o nosso saco aqui. Enfim, estou aqui desde alguns dias lidando com essa alma penada desse ente em liquidação que fica fazendo bobagem por aí. Então, eu entendo tudo isso, né? Entendo essa... Eu acho que a leitura é de uma prática caótica, uma prática que não é muito técnica, mas, por outro lado, e aí é o ponto, eu acho que o nosso papel é procurar dar uma ordem para esse... Assim, acho que a gente tem uma missão, digamos assim, de construir uma ordenação para essa administração pública, dizer assim, olha, você não pode criar fundação para isso. Ou você não deve criar uma fundação nenhuma. A fundação tem que ser abolida. Enfim, a gente tem que fazer um raciocínio crítico para tentar dar uma ordem para essa confusão. Por exemplo, as fundações, como eu disse no início, eu acho que as fundações precisam de uma DR. Né? A gente precisa discutir as relações com as fundações, porque elas são mal arrumadas, elas são mal postas. A Lei 13.303 deu um jeitinho lá para as sociedades de economia mista e para as empresas públicas. Mas essa relação de tutela, de controlador-controlado, no Brasil é uma relação política. Não sei se em algum outro lugar é de outro jeito. Né? Eu também ontem li uma dissertação de mestrado, terminei a leitura de uma dissertação de mestrado de um orientando meu sobre proteção de dados. E em uma dada altura ele põe uma maior fé na autoridade de proteção de dados, que ainda não foi criada. E eu falei assim, eu não concordo com a sua fé nessa autoridade de proteção de dados. Assim, eu não acho que ela possa ser... Eu não acho que nenhuma autoridade independente no Brasil vai ser independente ou vai ter autoridade. Então, assim, eu não acho que a gente possa olhar para o problema da proteção de dados botando tanta esperança assim na autoridade independente que a lei cria, que ainda nem foi instituída. Então, a gente tem uma realidade teórica, uma realidade prática, às vezes elas não conversam muito bem, mas a gente tem o papel de tentar refletir e tentar arrumar essa casa. Eu vou passar a palavra para o André, mas eu acho que o papel do jurista é ele fazer uma espécie de uma reconstrução dogmática altamente sensível à realidade, ou seja, ele não vai se abandonar à lei, mas ele também não vai ignorar a lei, ele não vai também ignorar algum nível de racionalidade nesse trabalho dele. O problema é quando o controle judicial ou o controle em geral se faz com base numa categoria conceitual, que a gente vê também assim, não pode... A lei é inconstitucional porque ela não se amolda num modelo doutrinário. Também é o outro lado da história, né? Enfim, sim, eu também acho. Acho que você tocou num ponto bom. Acho que a gente precisa buscar uma racionalidade para esse sistema, né? Que tem pouca, e abandonar esquemas dogmáticos conceituais, porque eles não dialogam muito com a realidade. Acho que o ponto talvez seja aí. A gente precisa buscar uma racionalidade maior, ler não ficar repetindo autarquia, fundação, terceiro setor, tentar encontrar uma racionalidade possível. É difícil, eu reconheço, mas eu acho que a gente realmente precisa, talvez, prestar atenção nisso, porque isso está mal arrumado. Eu só queria, antes de passar a palavra para o André, fazer um outro comentário de uma coisa que você falou, que eu acho super legal, que é a questão que não é muito desse tema, porque o Decreto-Lei 200 tem toda essa parte weberiana aí, que não é bem organização, mas é uma questão de gestão da máquina, que é um ancestral da reforma do Bresser de 19, que, na verdade, o Decreto-Lei 200, ele mesmo é um sucessor do DASP, como você falou. E, assim, a gente no Brasil, e aí isso é muito legal, a gente tem vários históricos, vários marcos históricos, tentativas de implementação de uma administração weberiana burocrática. A gente nunca conseguiu. Né? Você tem o Decreto-Lei 200, você tem depois a Emenda 19, você tem as reformas administrativas, né?
E essa história de verdade. fundação, só para falar isso que você falou aí, eu quero recomendar um trabalho que eu acho que não foi escrito ainda, mas que será da nossa aluna Ana Miguel. Eu indiquei ela para falar na Escola Nacional de Administração Pública lá em Brasília, eu e ela fez uma palestra sobre problemas da administração e ela focou nessa coisa da fundação. Eu acho que não tem nada escrito, mas as ideias dela são muito interessantes. Então, eu quero recomendar o artigo que será escrito da Ana Miguel, nossa colega aí. Não, a Ana, com certeza, enfim, a Ana está trabalhando muito em reflexão, né, de reflexões dessa questão da administração pública burocrática, enfim, a gente acho que tem coisa boa para vir por aí, sim. Eu vou chamar o André. André, vamos lá, deixa eu te achar aqui para ver se você entra aqui para falar do que quiser. E enfim, acho que a gente já teve várias tentativas de uma administração, de uma administração, de resgatar uma administração burocrática weberiana, e a gente nunca conseguiu, né? Realmente a gente nunca conseguiu. Essas coisas, o Decreto-Lei 200 tem coisas boas, o DASP de 37 tinha coisas ótimas, né? A gente está lendo Guerreiro Ramos, né, Ana? Né, Zé? A gente andou descobrindo aí os sociólogos da administração pública brasileira, uma galera das antigas aí. Eu comprei um livro do Belmiro Valverde, Um Povo de Sociologia, baixei os Guerreiro Ramos, enfim. E aí a gente lê e fica perplexo, porque assim, os problemas da administração pública brasileira são os mesmos e as pessoas são capazes de enxergar eles há muito tempo e nada mudou, né? Enfim, deixa o André falar aí, ver o que tem mais de consideração para falar das coisas que o Zé, do monte do Zé, né? Das gambiarras. Eu acho que o processo de gambiarrização é natural para qualquer aparato organizacional que se pretenda resolver problemas, né? Então, eu acho que isso se dá também nas empresas, em qualquer organização humana, na família, as pessoas que se organizam e precisam tomar decisões e implementar soluções, vão fazer um experimentalismo, né? O espaço de experiências e de tentativa e erro, né? Mas há momentos, você tem toda a razão, era esse o ponto que eu fui anotando enquanto falava, em que se tentou no Estado brasileiro fazer um freio de arrumação, né? Com o DASP, com o Decreto-Lei 200, com a Emenda 19. Mas a verdade é que é engraçado, eu tenho conversado muito com a Ana Miguel, que está falando aí, enfim, está sendo tão lembrada, que a gente nunca teve uma administração weberiana, né? Quando o Bresser Pereira, no final dos anos 90, falava que a gente tem que fazer o New Public Management e tal, vamos fazer o New Public Management porque a administração weberiana já era. Falei, caramba, se a gente conseguisse a administração weberiana, a gente já estava feliz demais, né? Um profissionalismo da administração pública. Enfim, a gente não chegou perto disso, né? Então, a Ana escreveu um paper que ela apresentou lá em Yale, não foi, Ana? Muito bacana. Não sei se ela já publicou, se vai publicar, sobre isso, né? Sobre como que na América Latina não houve esse processo, essa profissionalização. O foco dela era menos a organização e mais o agente público, né? Mas eu acho que a mesma ideia se reflete em que a gente tem esse déficit, né, de institucionalização muito grande, né? Enfim, de criar a gente precisa de um freio de arrumação, assim. A tomada está lá cheia de coisas, para usar a imagem do Zé, assim, tá ligando a batedeira junto com o celular e junto com, enfim, o meu cabinho aqui está pendurado aqui, olha, totalmente detonado. Eu estou numa gambiarra aqui, minha conexão está ruim, mas a gente precisa de freio de arrumação e eu acho que está na hora de fazer isso, né? Cabe a nós contribuir de alguma forma para isso. E um pouco da reforma administrativa também, né? Eu acho muito interessante o Zé lembrar do Consórcio Interfederativo do Nordeste. Eu tenho trabalhado muito com a região metropolitana do Rio por conta da privatização da SEDAI,
E eu estou muito impressionado, né, com o nível de experimentalismo que o negócio tem. Patrícia, a lei estabelece que a região metropolitana ela é um órgão que tem como órgão superior um conselho deliberativo que tem médias ponderadas de voto, né? O estado que tem mais voto, depois os municípios mais populosos, e abaixo desse conselho, que não tem personalidade jurídica, existe um Instituto Rio Metrópole, que é uma autarquia que integra a administração pública do Estado do Rio de Janeiro, apenas para fins organizacionais, mas essa autarquia ela é independente em relação ao Estado, independente em relação aos municípios metropolitanos, nas suas atividades fim, ou seja, na prestação dos serviços públicos metropolitanos, ou seja, é um negócio totalmente diferente. Né? E o Supremo disse que isso não é um novo gênero federativo, eu acho que é. Eu, pessoalmente, acho que é. Estou cada vez mais convencido. Não. Oi? Eu não acho, não. Acho, não. Eu estou cada vez mais convencido que é. Eu estou cada vez mais convencido que é. Mas não fechei questão, não, tá? Mas, assim, é um negócio diferente, porque o Supremo disse que você não pode ter a competência dos entes que integram a região metropolitana, não pode superar, não pode se sobrepor ao conselho, ao órgão de deliberação dessa região. Se esse órgão de deliberação é soberano naquela decisão, enfim, isso. Enfim, você sabe que eu também já mexi com essa lei, com essa regulação da região metropolitana. Eu tenho um certo pé atrás porque eu acho que é meio complexo. Hoje em dia, eu acho que a gente tem que apostar em coisas mais simples, menos rocambolescas. Mas a culpa disso é do Supremo, com todo respeito. O Supremo criou, porque quando ele disse que a nossa lei era inconstitucional por puxar a sardinha para o lado do Estado, dizendo que é o Estado que cria a região metropolitana, né? O Estado vai lá, ele tem competência para isso, manda para a LERJ, lei complementar, pum, região metropolitana. Aí o Supremo disse, tudo bem, o Estado cria, mas depois tem que ser criado um órgão de deliberação, e esse órgão de deliberação tem que ter pesos de representar cada município, não disse como, né? E disse que um não pode sobrepor o outro, não pode ter peso demais para o Estado, não pode ter peso demais para o município, enfim. Criou um negócio tão complexo que dificulta demais, né? Mas, enfim, é a solução do Supremo. Mas uma coisa, falando dos consórcios, só para retomar, eu tenho uma enorme expectativa. Eu acho que os consórcios, os que eu já vi, os consórcios intermunicipais, o Zé falou desse do Nordeste, mas eu vi tentativas de operação dos consórcios municipais no estado do Rio de Janeiro para cuidar de lixo, para cuidar de assuntos de interesse comum. Tive um orientando que falou de um consórcio de transportes lá no Pernambuco, entre Recife e Jaboatão dos Guararapes. Eu tenho uma enorme fé nos consórcios. Eles têm muitas dificuldades de implementação, precisam de autorização das câmaras de vereadores locais, de todos os entes. Mas eu acho que o consórcio é uma boa saída. Eu acho complicado aquilo que a lei fala do consórcio poder ter personalidade jurídica de direito privado. Eu não entendo como isso possa ser possível, mas eu acho que esse consórcio é uma boa estratégia de organização administrativa para resolver uma situação de solução comum, né? De necessidade, porque lixo, saneamento básico, de um modo geral, transportes, você precisa de muitas competências municipais precisam ser discutidas e resolvidas com um esforço comum. Eu tenho muita esperança. A prática não tem se mostrado até aqui compatível com o nível de esperança que eu tenho. Eles são difíceis, né? É uma difícil implementação, mas eu acho que é uma boa saída do legislador. A gente já está chegando no final. Eu queria só botar mais uma questão para ver se você fala um pouquinho, para eu ainda tentar ouvir o Zé, que é a questão da coordenação interadministrativa, quer dizer, dos conflitos entre entes da administração. A União tem a Câmara de Resolução de Conflitos, o Estado tem algum arremedo disso. Acho que essa é uma consequência da complexidade e do afastamento da hierarquia weberiana, né? Essa administração pública cada vez mais horizontalizada
povoada de entes, de agências, é um povoamento grande, é uma administração complexa porque ela é muito povoada e a questão da hierarquia não funciona aí. Então, há muitos conflitos entre entes e órgãos, até a gente assiste esses conflitos com alguma frequência. E esses meios de solução, o que você acha disso? Como é que você enxerga essas questões? Você acha que é botar fé na consensualidade nesses meios de solução desses conflitos? Como é que você enxerga isso? Para ouvir o Zé também, que a gente está acabando já o tempo. Eu tenho dificuldade assim mesmo. Eu não acho que a administração pública... Eu acho que a expectativa que havia de horizontalização, ela não se concretizou, né? Ela foi mitigada de várias formas. No âmbito federal, o esvaziamento orçamentário das agências reguladoras, né? Como é que é a expressão que o Egon Bockenweier chama? Um lockout regulatório, né? Que foi que a administração pública central conseguiu travar o funcionamento das agências, então botou um torniquete. Não houve essa descentralização no nível que se esperava. Ela houve, mas ela não aconteceu no nível que se esperava. De certa forma, a administração central conseguiu segurar isso, né? Eu tenho um pouco, eu não sei, eu sou um pouco cético com a capacidade de coordenação da administração pública, né? Eu acho que o processo de descentralização ele tem que acontecer, vai haver conflitos, mas no final alguém vai ter que decidir, né? E, enfim, algum nível uma válvula de escape vai haver, né? Nem que seja um recurso hierárquico impróprio que o pessoal vai fazer e vão aceitar, né? Então, eu sou cético com essa consensualidade interadministrativa, Patrícia, não acredito muito nisso. Valeu, André. Vou botar o Zé aqui para ele concluir sobre isso. Mais algum ponto que você quer discutir? Não, é só isso. Então tá ótimo. Obrigada aí. Até quinta. Vou chamar o Zé aqui. Vamos lá, Zé. Para a gente terminar e te ouvir no finzinho aí da nossa live. A gente está chegando no final. Vamos ver o que o Zé fala dessas questões de conflitos. Enfim, é uma saída esses entes hoje. Esses entes, essas câmaras de conciliação, etc., foi uma saída que se arrumou para problemas que a gente já via na prática e é uma tentativa de solução. Mas é muito curioso, assim, você achar, por exemplo, que o presidente da República, eu não estou falando nem desse, mas que o presidente da República manda em todos os órgãos da administração. Manda não, né? Manda pouco. Manda, no fim ao cabo, talvez esse esteja dando conta disso agora, mas o chefe do executivo tem uma capilaridade limitada sobre a estrutura da administração pública. Por mais que ele possa sair trocando chefes, né? A máquina tem uma vida que é dela e que acaba gerando esse tipo de conflito e não tem quem arbitre no final. Enfim, você quer falar um pouquinho sobre isso para a gente encerrar aí a live de hoje? Eu acho que essa questão, eu acho que os consórcios resolvem em parte os problemas, mas eles não são solução para tudo. A questão da região metropolitana é um tema que está sendo trabalhado agora em relação à privatização da SEDAI, né? O Supremo disse que não pode haver preponderância para os estados, portanto tem um sistema de votação no qual os municípios participam e tal, isso pode gerar problemas de coordenação da ação coletiva, e aí nos remete à ideia de conflito entre os entes federativos e entre as entidades, né, direta e indireta, os múltiplos interesses, por exemplo, dentro da União. E aí você fala da ideia da Câmara de Solução de Controvérsias da AGU, né, da União, né? Uhum. Eu acho, pelo que eu sei, essa Câmara já está super lotada, assim, está cheia de... tem muito mais conflito que a capacidade de trabalho dessa Câmara, né? Na União, aparentemente, já está lotada. A gente tem coisas no Estado em relação à saúde, né? Acho que isso depende muito também de as entidades abandonarem uma coisa que a gente vê também em outro contexto com a arbitragem, uma certa postura adversarial, uma coisa assim, a gente é formado para ver se não é o meu interesse, antes não é um interesse público, não é um interesse de todos, é da minha autarquia, é uma coisa que é até meio public choice, assim, é o meu orçamento que está em jogo, então preciso defender a minha posição, ela vai triunfar, logo eu vou ter prestígio, logo eu vou ter orçamento. E assim, você coloca câmaras, estratégias de conciliação. Se todo mundo continua querendo brigar,
se todo mundo continua como uma advocacia contenciosa, impugnando, brigando, defendendo a sua posição até o fim dos tempos, não resolve, né? Enfim. Agora, eu acho, então, que essa ideia de coordenação, eu estava pensando aqui, eu acho que existe uma coordenação mais explícita, que seria feita por um OIRA da vida, ou as propostas que vira e mexe voltam, de ter um OIRA brasileira, e o ProReg atuou nesse sentido, tem estudos que vai e vem e tal. Pensando um pouco em relação à estrutura das agências enquanto tais, mas isso serve como uma analogia para... Para quem não sabe, o OIRA é o Office of Impact Management and Office of Budget. Information and Regulatory Affairs, né? O Office of Information... Esse escritório foi criado na Casa Branca para justamente fazer uma coordenação das agências, da administração pública norte-americana, que é bem até mais horizontalizada. Então, eles criaram esse órgão de coordenação dentro da estrutura da Casa Branca. Tem 2 órgãos que fazem isso, que é o OIRA e o OMB, o Office of Management and Budget. Eu estava falando de um, e o OIRA é Information Regulatory Affairs, né? Enfim, desculpa só interromper, porque muitos dos nossos alunos talvez não tenham intimidade com essas estruturas. Estou mandando um alô aí para a Deide, enfim, obrigada aí pela audiência. Vamos lá, Zé, para a gente concluir, então. Eu acho o seguinte, existe uma coordenação explícita ou formal que seria feita por um OIRA, mas existe uma coordenação informal, existe uma coordenação sutil, que é feita, por exemplo, pela adoção de uma tecnologia comum, pela adoção de manuais, de guias de boas práticas, por atuações conjuntas, por um dever de negociar, por uma atuação por dentro, via experts que sinalizem, que pautem a agenda. Eu acredito que a coordenação ela funciona mais dessa forma sutil e informal. Você coloca grupos. Por exemplo, você pode afirmar que o ProReg acabou. O ProReg talvez formalmente tenha acabado, só que a capacitação dos servidores do ProReg foi tão boa que durante um tempo e até hoje eles estão por aí. O chefe executivo, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, que é o Marcelo Guaranes, é ProReg, esse pessoal está por aí. Então, assim, você tem uma coordenação, vamos dizer assim, orgânica, uma certa... E essa coordenação me parece que funciona melhor na impossibilidade de uma coordenação formal, horizontal, clássica. Essa coordenação é onde a gente deve investir. Você criar centros de excelência regulatória, centros de excelência de capacitação, usar tecnologia mais ou menos comum, criar guias e dizer, olha, pessoal, se você quiser se dar bem, vai na minha aqui. E o pessoal tende naturalmente a seguir esse caminho. Seria uma coordenação, eu diria, informal. Mais ou menos isso tem um pouco na dissertação de mestrado da Mariana Viana, lembra? Você participou. Tem lá também esse raciocínio, estava lá e tal. E eu acho que esse é um caminho que funciona, assim, mais ou menos, em relação a uma coordenação mais top-down, enfim. Mas agradeço aí o convite. Quinta-feira estamos aí. Gente, obrigada aí pela audiência, já acabou. Muito obrigada. Enfim, a gente se vê na sexta-feira, de novo, uma outra conversa e agora sobre contrato. Enfim, até quinta. Obrigada. Tchau, tchau.